mas para quem vai ouvir depois, a gente está começando aqui o Hora de Pausar. Já fizemos uma prática de 15 minutos e fizemos um check-in onde cada um disse que chega e que percebe um estado físico ou mental. E a prática foi focada nisso, em perceber o corpo, perceber a mente. Nama, Rupa, né? Perceber essa estrutura da mente, né, de manas, que é o termo em Pali, essa mente pensante, ou Chitta, a mente-coração. Nama, no caso, seria nome, né, seriam os conceitos, né, tudo que está surgindo na mente, né, ou os pensamentos, e o corpo em si, né, essa forma física, com Vedana, com as sensações que surgem e passam. Então, usando aqui só os termos em Pali para aqueles que conhecem poderem identificar e qual é a relação que a gente está fazendo aqui. E o que me faz querer oferecer hoje talvez seja exatamente nessa intenção da gente perceber esse corpo e essa mente e as sensações como objetos da nossa prática. Se alguém te perguntasse hoje na rua, você medita em quê? Que prática de meditação você faz? Às vezes no formulário de retiro, né, que a gente acabou de lançar um retiro, as pessoas ficam em dúvida, né? Eu sento e olho para minha respiração. Ou eu sento e sinto, faço um escaneio do corpo. Essa é a minha meditação. Eu lavo a louça. Percebo que a temperatura da água, o cheiro do detergente. Essa é a minha prática. Tem pessoas que têm práticas, né, de tentar entrar em estados de absorção mental profundo, concentração, né? Então, a gente tem vários tipos de prática. Para algumas pessoas, a prática é meta, né? Amor, bondade, desejar que eu esteja bem, em paz e feliz, que todos os seres possam estar bem, em paz e felizes. Tem pessoas que querem dormir. O que é a sua prática? Não sei, eu começo a ouvir um áudio, eu durmo. Essa é a minha prática. Tem outros que preferem estudar, né? Não, minha prática é ler, eu leio sutras, eu leio livros, eu leio. E será que eu estou fazendo a minha prática de um jeito que cuida de mim, de um jeito que me leva a algum desenvolvimento? Há quanto tempo eu tenho praticado e não tenho visto nenhum desenvolvimento? E aqui muito cuidado, que às vezes a gente é bem malzinho para ver o nosso próprio desenvolvimento, né? A gente vê dos outros, mas não vê em nós. Mas a minha prática tem gerado mudança na minha vida, eu tenho reduzido a minha reatividade, eu tenho conseguido lidar com o conflito de uma forma melhor, eu continuo com os mesmos medos, medo da morte, da solidão, as minhas questões traumáticas que disparam gatilhos, né, continuam me afetando da mesma forma ou algo mudou entre o momento que eu vejo, escuto e sou tocado pelas coisas e a forma de eu reagir. A minha qualidade de alegria tem sido maior, ou mais doce, ou mais acessível, uma alegria que não depende só de coisas externas, uma alegria que nasce mais daqui do coração. Então são muitas perguntas, né? Eu conheço algumas pessoas que falam, Fabiana, você faz muita pergunta. Peço desculpas se eu faço muita pergunta. Mas não exigem respostas imediatas, né? São perguntas que eu faço para mim mesma. Quanto a minha prática está tendo uma compreensão clara, uma compreensão correta, o quanto eu estou sabendo praticar aquilo que eu preciso na hora que eu preciso. E aqui a gente teve algumas pessoas disseram que se sentem cansadas, doentes, gripadas, exaustas. Qual é a prática quando eu me sinto assim? Eu vou tentar entrar em estados de concentração profundo, né? Talvez não.
Meu corpo, nesse momento, ele está pedindo o quê? E dependendo do contexto, né, dos lugares que eu frequento de meditação, dos professores que eu conheço, às vezes a prática ela é oferecida de uma maneira um pouco rígida. Você tem que fazer a prática desse jeito, sinto que sentir. Né? É quase um bypass espiritual. Você não pode sentir certas coisas, você tem que focar nessa direção. Quase como o Rambo, né, saindo da água com aquela faca na boca, assim, indo para a guerra, né? Tipo, será que foi essa a forma que o Buda ensinou? O Buda se reunia com seus discípulos, né, aquelas pessoas que o seguiam, sentavam no chão, em qualquer lugar, em qualquer jardim, parque. Ele falava na lua cheia, ele ensinava as pessoas como lidar com os estados mentais que elas estavam vivendo naquele momento. E as pessoas decoravam o que ele falava, repetiam, e graças a essas pessoas com boa memória, a gente tem uma ideia do que ele falou hoje, mas a gente não pode dizer que é exatamente o que ele falou. Porque os textos mudaram, tem textos que sobreviveram no Sri Lanka, alguns na China, alguns em outras regiões do mundo, e eles foram mudados. Então ninguém sabe ao certo. Né? A tradição Theravada muitas vezes diz, não, nós somos os mais antigos. Mas havia um budismo antes do Theravada, o budismo antigo. E talvez algumas coisas do budismo antigo foram mantidas pelos tibetanos, pelo Mahayana, e foram excluídos do Theravada. E lá tinha uma coisa muito conectada à alegria, a alegria do momento presente, de estar no aqui e agora, por exemplo. E no Theravada o foco ficou mais em olhar o sofrimento, entender o sofrimento, e tudo bem, mas será que quando eu estou doente, né, que práticas eu posso fazer que me auxiliam a acolher as sensações desagradáveis, perceber elas surgindo e desaparecendo, notar que eu não tenho só a sensação desagradável aqui no rosto ou aqui no peito, acho que eu tenho outros lugares no meu corpo que essas sensações não estão presentes, tem outras, né? Eu sinto mal-estar nos pés, nas costas, na cabeça, na orelha. Então, a capacidade de alguém que pratica a meditação seguindo os passos que o Buda ensinou, por exemplo, nesse sutta, no Satipatthana Sutta, que é o tema de um retiro que eu acabei de fazer 2 vezes no mesmo retiro de 8 dias com o venerável Analayo, que é um monge incrível alemão, que fala espanhol perfeitamente e adora falar espanhol e está entre os latino-americanos. Ele nos falou muito sobre esses 4 fundamentos da atenção plena que o Buda ensina nesse Sati, Patana, Sutta. Sati, atenção plena, essa qualidade de contemplar. Patana, os 4. Sutta, discurso. O discurso que o Buda explicou as 4 bases da meditação. E nesse discurso ele fala muito sobre o corpo. Ele vai passar muito tempo falando da anatomia do corpo, as partes do corpo. Ele vai falar sobre os 4 elementos, que nós somos feitos da qualidade da terra, da solidez, da qualidade da água, da coesão, da umidade, da qualidade do ar, disso que flui, nos atravessa, da qualidade do fogo, do calor. Ele vai falar da morte, é um aspecto importante da finitude desse corpo. E ele vai ensinar nessa meditação do corpo algo que nos ajuda a lidar com uma mente com muito desejo no corpo. Uma mente que fica muito encantada com a beleza dos outros ou com coisas sensoriais, né? Comida, som, moda, né? Então, talvez se eu estou num estado mental muito apaixonado, né? E sensorialmente muito compulsivo, engajado, que bom, eu posso fazer meditação no corpo, alguma dessas.
mas talvez eu esteja com muito medo da morte no momento, perdi alguém querido, talvez eu não vá fazer a meditação da morte agora. Ou talvez se eu tenho companhia e eu já pratico há algum tempo, eu vou fazer a meditação sobre a morte com essa amorosidade comigo, sabendo o meu limite, não indo daquela forma rígida, né? Que muitas vezes pode causar rupturas em algumas pessoas mais sensíveis, né? E a gente vê isso muito em contextos vários, né? E aí depois o Buda passa aí dessa parte do corpo e vai para meditação, onde ele olha para sensações. Lembra das sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras? E a gente vê como a gente é arrastado, né? Estou falando aqui com vocês, se vem um mosquitinho e começa a me picar aqui. Eu já vou perder o que eu estou a falar, já vou querer, né? Uma sensação é capaz de tirar todo o nosso foco, né? Às vezes, numa reunião, a gente começa a sentir uma dor, ou, não sei, um calor, ou começa a se sentir, não sei, com alguma sensação física de tensão, né? E medo de ter uma síndrome do pânico, algo assim, um ataque de pânico. Como a sensação pode ser forte, né? Então, aquele que ou aquela que consegue perceber que as sensações surgem, passam, que as agradáveis eu vou querer, que as desagradáveis eu quero fugir, que as neutras eu nem noto. E se fica muito neutro, ai, Fabiana tá chata, falando sempre a mesma coisa, ai, quero ir embora daqui, ai, vou lá pro telefone. A mente não gosta do tédio. A mente quer alguma coisa que me dê prazer, o que me faça fugir da dor. E aí, depois desses dois aspectos, imagina que é como se fosse uma roda, né? Você tem a meditação do corpo, a meditação das sensações, você tem a meditação da mente, onde o Buda ensina a gente a olhar para a mente. Ó, já apontei para cá, né? Como se a mente fosse só aqui. A mente, né? Pensando a mente como um todo, não a gente separado, quebrado. O que está passando no meu estado mental agora? Né? Tem conforto, tem agitação, tem atenção, né? Eu estou percebendo, olhando o cenário lá da Fabiana, ela falando, ou não, eu estou pensando em outra coisa. Ih, minha mente está longe daqui, foi passear, foi lá para outro lugar, né? Como é que está a minha mente? Estou com sono? Mente com sono. Estou com raiva de alguém que acabou de fazer algo comigo que eu não gostei. Estou com raiva, irritado. Então, a meditação onde eu percebo os diferentes estados mentais. Como é preciosa essa meditação. Eu confesso que ela tem sido a minha meditação mais presente no momento. E ele faz uma metáfora que eu gostei muito no curso, ele fala sobre a bola de neve. Alguém que consegue, na sua prática, perceber um estado mental começando a surgir, é como alguém que vê uma bola de neve, uma bolinha de neve descendo da montanha, né? Ela vem, que nem um desenho animado, né? Rolando. Se você consegue ver ela lá em cima, você ainda consegue parar ela a tempo. Quem estuda física sabe, né? Que ela vai ganhando força, né? Quando desce, a velocidade fica maior. Se você não repara nessa bolinha de um estado mental aversivo descendo e vai parar ela só no final, será que você consegue? Já viram aqueles vídeos de avalanche? Né? Que vai começando lá, uma cachoeirinha de neve e de repente no final. A gente não consegue parar um estado mental muito intenso. Então talvez a gente tenha que ter essa atenção de perceber quando surge e notar. E escolher. Eu quero alimentar esse estado ou eu quero alimentar outro estado? E é dessa liberdade de escolher que o Buda está falando. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Algum ou não? Vou só tirar aqui o som de uma pessoa que entrou, que eu não estou conseguindo ver o nome. Ok, consigo colocar no mudo.
Engraçado, eu não consigo. O Galaxy, se você puder só tirar o seu som, que eu não estou conseguindo tirar o seu som. Obrigada. Acho que agora eu vou conseguir. Vamos ver. Não, a pessoa está sem som. Então, terminando aqui essa roda, né? Que é até uma roda mesmo que ele desenha no curso. É o corpo, as sensações, a mente, que são formas de meditar que a gente tem feito aqui no Hora de Pausar e no Gota do Dharma. A gente tem um último fator que é o Dharma ou Dhamma. E que fatores o Buda inclui aí? Ele inclui meditar sobre verdades, sobre os fenômenos, como é que a vida funciona. Meditar sobre alguns ensinamentos do Dharma, como, por exemplo, as 4 nobres verdades, que existe sofrimento, né? Existe mudança, que existem causas para esse sofrimento, a raiva, o desejo sedento, a ignorância, que existe um caminho para se liberar desse sofrimento e que esse caminho é feito desses 8 passos que ele ensina. Então, se eu quiser meditar sobre isso, como é que as 4 nobres verdades estão aqui agora em mim? Tem alguma coisa que está gerando um sofrimento mental nesse momento em mim? Essa coisa tem a ver com uma tendência minha de querer agarrar ou querer afastar, ou uma coisa de não ver, uma confusão, não quero ver, não quero entender, não quero nada, ignorância. Que atitude pode ajudar a lidar com isso? Tem a ver com aqueles 8 passos que o Buda ensina, né? Pensamento hábil, a fala hábil, o meio de vida hábil, atenção plena hábil. Alguns desses podem ajudar, né? Então, assim, pensar que não vou estender todo o caminho, né, para a gente não entrar em cada detalhe, mas um outro ensinamento que fez muito sentido para mim nessa meditação dos Dharmas era meditar sobre os 7 fatores da iluminação. São 7 qualidades do coração que eu posso desenvolver em mim. E eu não sei se alguns de vocês lembram, a gente já falou disso aqui. Eu posso agora aqui perceber como é que está o meu nível de atenção. Eu estou atento, atenta. Tem atenção plena funcionando aqui? E geralmente quando eu coloco atenção plena, vai surgindo uma vontade de investigar, de fazer perguntas. Eu estou com vontade de fazer perguntas? Eu estou curioso aqui, curiosa? Né? Isso acontece em meditação ou também em diálogo. E geralmente depois dessa investigação da Vichaya vem uma energia, eu me sinto virya, me sinto mais energética, né? Eu não fico, né? Vem alguma energia, mesmo que seja pequena. E geralmente depois dessa energia vem um pouquinho de alegria, piti. E às vezes na meditação a gente sente assim, parece um sorriso, é uma alegria calma, mas às vezes pode ser uma sensaçãozinha no corpo de até um certo êxtase, uma sensação de leveza, de alegria. Então esses são os fatores mais ativos, né? A atenção plena gera investigação, energia, alegria. Esses são os mais vivos. E aí logo em seguida começa um apaziguamento. Daquela alegria ela vai se tranquilizando, vai virando uma tranquilidade, que nem um rio que chega no oceano, ele vai tranquilizando, ele vai acalmando. E esse rio, ele também pode chegar num lago, e geralmente num lago a água concentra, aí surge um estado de concentração, que não é uma concentração de forçar a mente, a gente acha que é um esforço. Não, o Buda fala que a concentração nasce de um estado de alegria. Alegria gera tranquilidade, tranquilidade gera concentração. Que nem um lago, é natural. Os animais vêm beber água do lago. A mente fica disponível, não fica apertada. E do estado de concentração vem um estado de equanimidade,
que é esse estado de conseguir lidar com as coisas da vida sem cair nos extremos. Então, estou vendo que algumas pessoas estão escrevendo, eu vou ler depois, só para não perder aqui o fio, e vou abrir para as perguntas. Mas queria saber se está fazendo sentido isso que eu estou falando, né? De que existem 7 fatores para eu despertar. São 7 qualidades que eu preciso cultivar na minha vida. Se eu não cultivo a atenção plena, eu não vou ter desejo de investigar as coisas. As coisas vão passar e eu vou fazendo que nem um robô, né? Se eu não tenho capacidade de investigar, eu não vou ter energia. Essa vontade, essa curiosidade de entender como é que as coisas funcionam, como é que é viver, de que forma eu quero viver, como é que eu lido com isso. Uma mente que faz perguntas. E se eu não tiver curiosidade, essa mente que faz perguntas, eu não vou ter energia, força, né? E aí eu não vou ter essa alegria, uma alegria de estar aprendendo, de estar atento, de estar ali, de estar potente. E aí eu posso acalmar isso usando a tranquilidade, a concentração e a equanimidade, que são naturalmente um caminho. Então o Buda ele estava falando de algo que ele estava assistindo dentro dele, ele não estava inventando um método. E esse é um Dhamma que a gente pode contemplar, eu, você, qualquer um, não precisa ser professor de meditação, estudar isso há anos. Qualquer um pode meditar, de repente escrever esses 7 fatores, se quiser, né? E ir percebendo se existe atenção plena, se existe, e cultivando isso no coração. Então, eu acho que eu vou parando por aqui, porque senão a gente fica sem tempo para as outras coisas. E eu acho que eu vou abrir para perguntas logo, porque aí depois a gente fecha para uma prática e já encerra. O que vocês acham? Podemos abrir para as perguntas. Eu vou deixar a minha tela em destaque, porque eu não vou gravar a imagem de vocês, mas vou deixar aqui alguns minutinhos para nossas perguntas, quem quiser. A Simone escreveu aqui: em alguns momentos mais agitados e confusos, não tenho conseguido recrutar pensamentos e sentimentos mais atentos e positivos. Não estou conseguindo me lembrar de pausar. Acredita? Acredito. E fico curiosa de como é que é recrutar pensamentos e sentimentos, né? Mais atentos. Porque recrutar me parece que você tem uma palavra bonita, né? Parece que tem a ver com puxar para cima, né? Com coletar dentro, né? Escolher, né? Mas eu fico aqui com uma dúvida se a gente entra naquela coisa dual de não posso ter pensamento negativo, só pensamento positivo, que é uma visão que eu tenho um pouco de receio. Eu não categorizo as coisas como positiva e negativa. O Buda nunca fez isso. Ele falava sobre pensamentos saudáveis, né? E não significa negar os não saudáveis. Significa reconhecer que eles estão ali, né? E perceber se eu quero alimentá-los ou não. E a atenção plena, ela é a faculdade básica para isso. Se eu não tiver atenção plena, fica difícil, né? E se eu vivo num mundo capitalista, se eu vivo dentro da cidade, se eu tenho que trabalhar, né? Se eu nasci numa família, numa estrutura de vida que me coloca o desafio do trabalho, né? Se eu vivo num país que tem muita injustiça social, eu vou ser atravessado por uma urgência, né? Se eu vivo dentro de um corpo, né, que carrega algo minoritário ou algo que me coloca o desafio ainda de lidar com preconceitos, né, com questões de gênero, questões raciais. Olha quanto desafio, né?
se eu tenho traumas da minha infância, da minha família, mais desafios. Então, como é que é fácil ser arrastada, né, Simone? Como é que é fácil virar um joguete, né? Então, como é que eu posso resgatar o meu direito de pausar e treinar essa atenção plena no meu dia a dia, para quando acontecerem coisas difíceis ou meus pensamentos começarem a ir numa direção muito do não tem jeito, do não consigo, do quero desistir ou coisas assim, como é que eu trago a mente de volta, né? Se eu não tenho atenção plena e não estou atenta, a bola de neve já desceu e está enorme levando tudo. Faz sentido o que eu estou falando, Simone? Recrutar, você disse que seria selecionar, priorizar, sim, sim. Mas talvez a gente tenha duas faculdades aí. Primeiro, a de acolher o que vem, né? Se eu não acolho o que vem e está doloroso, está doído, eu estou bypassando, eu estou criando uma estratégia de bypass, eu não quero ver. E isso gera sofrimento. Eu preciso primeiro acolher. Depois de acolher, me perguntar: será que é só isso? Será que ver a vida dessa forma é a única forma? Ter uma conversa comigo e ampliar a minha visão. Sati Sampajana, né, que é essa compreensão clara e ampla. É o primeiro passo do caminho ensinado pelo Buda, a compreensão hábil. Se eu estou compreendendo o mundo com uma lente que está entortando a realidade, eu não estou vendo de maneira hábil. Né? Como é que eu vejo de maneira inábil? Eu estou vendo só uma parte. Será que eu estou vendo o todo? Estou vendo uma parte de mim? Uma parte do outro? Será que o outro é só isso? Não sei, é muita coisa para falar num tempo tão curto, né? Mas te agradeço pela tua pergunta, a tua partilha. A Laura fala qual estratégia podemos usar para trazer atenção ao longo do dia. E aí a Simone completa aqui, reaprendo a pausar, a ser mais atenta. Exatamente. É por aí, né? Por esse caminho, né, Laura, de usar a atenção plena nas atividades do meu dia a dia. Assim como eu posso também tentar fazer as minhas pausas meditativas, que são pausas que não são só no instante, né? Não é a atenção plena ao pegar o copo d'água. Isso é uma prática de atenção plena. Está consciente de que está sentado, onde está encostando as suas costas, o seu pé. Como é que está a sua respiração? Está ruim, né? Está gripada, está seca, né? Como é que eu posso fazer algo para o meu sistema melhorar com essa atenção amorosa, gentil? Atenção plena, Sati é um nome feminino, né? O Venerável Analaia fala muito isso, é uma atenção plena amorosa, generosa, disponível. Tem muito desse feminino, ou uma das facetas do feminino é isso, né? Mas não é só isso. Que a gente cria muito estereótipo também, né? O feminino é só isso, né? Não é. Mas essa qualidade de sati pode estar na minha vida, ou a minha vida tem uma qualidade de fazer as coisas sempre rápido e termina e começa e termina e não dá pausa e não respira e não alonga e não toma banho com atenção plena, não come com atenção plena. Faz tudo correndo, correndo, aí para, agora eu vou meditar. E põe um áudio. Quanto isso é eficaz? Será que eu posso colocar a prática no meu dia a dia? O que que eu gosto de fazer no meu dia a dia? De repente começar com o que você gosta, né? Passear com o cachorro, né? Como é que você pode sentir a guia na sua mão, olhar para ele cheirando as coisas, perceber os movimentos, notar onde você está andando, como é que é pisar no chão. Comer é gostoso, então a gente pode fazer no ato do comer. De repente começar com o que é agradável, né? E depois partir para o que é desagradável também, que é neutro.
mas é tentar notar que a gente está perdendo uma faculdade que é nossa de direito. E esses sistemas todos que nós usamos são criados com o objetivo de nos tornar o mais desatentos, ansiosos e insatisfeitos possível. Porque pessoas ansiosas, aceleradas, insatisfeitas e famintas consomem enlouquecidamente. E os sistemas que a gente vive, né? Assim como os americanos são muito bons de criar produtos, fazer processos de varejo, simplificar as coisas para vender, né? E a gente aprendeu muito bem com eles, essas grandes empresas, a maioria são americanas. A gente quer empacotar tudo e vender tudo, né? E comprar, e a gente vira vendedor e comprador, né? Nos mundos virtuais e reais. Né? É só isso que a gente quer? A gente tem fome de relações mais profundas, de uma sensorialidade mais profunda, menos superficial, né? Menos rápida. Como é que eu vou querer ter algo mais profundo e que me alimenta se é tudo feito rápido e então tem algo neuronal que eu preciso retreinar também, né? O Buda ele não foi para essa área porque naquela época, apesar de haver uma medicina muito avançada, já havia operações de cérebro naquela época. Tem um sutta em que isso é contado que um sábio fez uma operação de cérebro que foi bem sucedida. Mas o Buda não entra nesse campo, até porque mente não é só cérebro, né? Acho que ele já sabia disso. Mas a ideia de que a gente precisa educar a nossa mente, ou a gente vai virar realmente alguém que age, pensa e fala de maneira completamente inábil, né? Vendo a realidade de uma maneira completamente com uma lente que distorce. Né? E o Fernando fala, essa prática é muito prazerosa, mas às vezes entramos no piloto automático. Temos que ter a habilidade de ver esse sentimento brotar na mente. Nem sempre é fácil. Sim, Fernando. Ver esse pensamento, esse estado mental, esse sentimento, essa sensação, ver tudo, né? Todos esses fenômenos acontecendo, né? E notar que a gente é meio lagartixa, né? Nós somos primos da lagartixa, do macaco, do cachorrinho, do poodle, principalmente aquele bem, né? Nós somos primos desses animais, nós funcionamos como eles. Ai, mas eu sou humano, eu ando em dois pés, eu sou intelectual, eu, né, fiz minha faculdade, né? Não, nós somos animais, né? Animais um pouco mais complexos no nosso sistema neurocognitivo, mas a gente funciona igual, né? Se vem uma coisa aqui, uma sombra, eu me assusto. Igual o cachorrinho aqui que eu cuido, né, o piloto. Ele vê uma sombra, ele se assusta, eu também. Então a gente é movido por essas reatividades, isso nos faz sobreviver. Mas será que não é o tempo todo cansativo viver nessa reatividade? Tem alguma outra forma? E é isso que a gente quer descobrir. Novas formas antes que seja tarde. A gente não sabe quando vai ser a nossa última respiração. Márcia, se quiser fazer a última e a gente faz a prática final de alguns minutinhos. Bom dia, falar rapidinho. Estou lamentando muito de ter me atrasado hoje para o nosso encontro. E queria dizer que achei incrível tudo que você falou, que precisaria se desdobrar nos 10 encontros para, acho que para falar um pouco, né? Mas e para dizer também que o que mais me encantou, Fabiana, foi essa coisa de você falar da alegria, né? Na prática, na meditação, que é muito novo para mim, que eu nunca tinha ouvido vou dizer, essa consideração, essa associação, né? E o jeito que você ensina as coisas sempre me chamou a atenção, sempre não, mas me chamou a atenção desde o começo por conta desse acolhimento, desse autocuidado, né? Dessa coisa que era diferente
da prática que eu ouvia falar. Eu não sou uma pessoa super experiente em meditação, eu só sei meditar em respiração, na respiração e nas sensações, e também me confunde um pouco, que a gente pode falar outro dia por causa do tempo, essa coisa de meditar, por exemplo, nas 4 nobres verdades, né, eu fico pensando: "Ah, como é que Uhum, será que é? Eu vou meditar conversando comigo mesmo, né?" Eu não sei, eu não uhum. sei, mas acho muito interessante e queria entender mais. E aí é só te falar que foi incrível. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. É tão bom te ouvir e dá um quentinho aqui no coração. Ai, que bom, dá vontade de continuar, né? E quem sabe, se vocês quiserem, a gente faz nas próximas práticas um resumo dos 7 pontos que o Venerável Analaio colocou no curso, né? Eu posso oferecer um resumo, né? Porque na verdade é muito mais amplo, mas de repente a gente entra na anatomia do corpo, entra nos elementos, entra, vai quebrando esse conteúdo em 7 encontros, pode ser, ou 4, né? Para ficar mais curtinho. Eu vou pensar a forma melhor de dividir isso de uma maneira que caiba no encontro, não fique excessivo e dar uma prática que ajude a perceber cada um desses elementos, né? Tá bom? Tá bom, já temos alguns inscritos. Então vamos fazer uma prática final agora, voltada um pouco para esse elemento do budismo antigo, né, que a gente talvez foi perdendo ao longo dessas traduções, né? Que é o elemento da alegria, desse estado mental, que é esse, essa terceira, né? Terceira, um, dois, três, esse quarto fator do despertar, que é necessário para a gente acordar, para a gente estar desperto, a alegria. Então, convido vocês a assumirem a postura que vocês quiserem, deixando, se puder, os pés em contato com o chão, ou se a perna estiver cruzada, deixar o corpo de uma maneira confortável, se quiser uma almofada embaixo do quadril, repousando as mãos onde você quiser, criando um espaço entre as vértebras da coluna, equilibrando a cabeça e fazendo algumas respirações apenas para sentir o momento presente e, quem sabe, para amaciar, descontrair qualquer tensão no rosto, nos ombros. Podendo trazer essa atenção para o corpo, para esse contato com o chão, com a cadeira. Que partes do corpo tocam a maciez ou a solidez do chão, da cadeira? Percebendo como o corpo preenche esse espaço da almofada, do assento, como os pés preenchem o espaço do chão. Permitindo que mente e corpo descansem aí por alguns momentos. Trazendo essa atenção curiosa que pergunta quais são as sensações desse momento que me faz saber que eu estou aqui, agora. E talvez investigando um pouco qual é a temperatura dentro e fora do corpo.
onde é possível sentir a respiração, deixando ela ser como ela estiver. É mais no peito, é mais nas costas, no rosto, na garganta. Investigando. Alguma zona mais quente do corpo, ou mais fria. Sons. Investigando, notando. Percebendo se esse notar traz alguma energia, algum frescor, uma energia na mente ou no corpo mais acordada, como o frescor da inspiração, que talvez nos faça crescer ocupando esse lugar na cadeira, na almofada. Talvez essa energia traga alguma sensação de bem-estar ou uma alegria sutil de saber que está aqui agora, no momento presente, respirando, sem necessidade de atender a muitas preferências agora, podendo só estar aqui. Pausando e relaxando aqui. A forma como é possível, sem se exigir nada. Deixando a mão, se quiser, vir no centro do peito e notando se esse gesto traz alguma gentileza, alguma alegria sutil de estar em contato consigo mesmo, com a mente e coração. Quem sabe encerrando a sua prática, cultivando algum pensamento de que eu possa estar bem, em paz, que eu possa ver com sabedoria, que eu possa compreender com clareza as causas e condições que me trouxeram até aqui. Que todos os seres possam ter clareza, eles possam estar em paz, livres de sofrimento. Notando o que surge no coração. E ouvindo o som do sino. No momento em que abri os olhos, notando como surge esse novo momento, esse agora completamente desconhecido, aberto, novo,
percebendo como a mente recebe esse momento, se vem algum sorriso no coração. É o que eu desejo para vocês. Vocês tenham uma boa semana, que vocês possam levar daqui uma inspiração para continuar nos desafios da vida, sabendo que vocês não estão sozinhos, sozinhos, que a gente já dá apoio um para o outro. E eu espero vocês nas próximas. Quem quiser deixar uma notinha, escrever algo aí de como está saindo, fica à vontade. E nos vemos quinta-feira, amanhã, 3h30 da tarde, Brasil, 7h30 da noite aqui, para 30 minutinhos de prática de final de dia. Até mais. Vou abrir aqui as mensagens para ficar vendo enquanto a gente se despede. Amor e alegria, coração quentinho, mente calma. Lembrança da alegria me emociona. Gratidão. Obrigada. Até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.